Olá, está começando Multicidades, um espaço para debater questões e entender o funcionamento dos municípios. Eu sou Fernanda Esquiavo e fico contigo a partir de agora, aqui no Multicidades. Hoje vamos falar sobre uma mobilidade urbana mais sustentável, já que Porto Alegre adquiriu 12 veículos elétricos que atendem a 3 linhas de ônibus na capital. A frota começou a circular no início dessa semana em Porto Alegre. E para falar comigo sobre esse assunto, está aqui no estúdio Anderson de Paulo, engenheiro mecânico especialista em biocombustíveis. Boa tarde, Anderson, seja bem-vindo ao nosso estúdio. E também nós abrimos o programa falando sobre essa nova frota de ônibus de Porto Alegre, que é 100% elétrica. Comigo agora a gente vai conversar com o Adão de Castro Júnior, que é secretário de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, para saber como tem sido a experiência desse novo projeto. Boa tarde, secretário, seja bem-vindo ao Multicidades. Que coisa boa, eu fiquei muito feliz com essa novidade. Noticiamos no Fala Rio Grande a chegada dessa frota de ônibus elétricos em Porto Alegre, que já começou a circular ontem, né, na segunda-feira. Boa tarde a todos. Sim, para nós também está sendo uma grata satisfação, né, a introdução deste novo sistema de eletromobilidade, de eletrificação da frota em Porto Alegre. É um projeto que a gente já vinha, na verdade, estudando há bastante tempo, né, mais ou menos há quase 3 anos a gente vem estudando. Nós já tivemos experiência no passado com ônibus elétrico, já foi testado em Porto Alegre, mas de fato a tecnologia melhorou muito de lá para cá. E a introdução desses veículos, esses 12 veículos especificamente, nessas 3 linhas, eles servirão como um laboratório para que a gente possa, evidentemente, entender melhor, né, o que é necessário para essa mudança, na verdade, né, de energia, né? Para nós, que estamos trabalhando numa qualificação do transporte público, esse é um ponto bastante importante nesse projeto. Ele tem, evidentemente, para nós, além de todos os aspectos, na verdade, de sustentabilidade, da saúde, né, da redução do material particulado, da questão do gás de efeito estufa, todo esse apelo, na verdade, que envolve a saúde e também o meio ambiente de forma mais direta, mas tem um outro que para nós é muito importante, que é a qualificação do transporte público, que passa por um ônibus de qualidade, passa por uma passagem que caiba no bolso das pessoas, que passa por um local de embarque adequado, que passa por um sistema de acompanhamento do ônibus que está na mão do usuário através de um aplicativo, que passa por formas de pagamento diversificado, que passa por um cumprimento dos horários, das tabelas horárias, para que o usuário também possa organizar. Então, é um conjunto de ações, né? E o ônibus entra neste conjunto que é, evidentemente, a qualificação do transporte público de forma geral, que nós vemos realizando já há praticamente 3 anos. Anderson, qual a importância dessa chegada dos ônibus elétricos para Porto Alegre? Bom, Fernanda e secretário, tudo bem? Tudo bem, Anderson. O grande problema do diesel é que ele é o combustível hoje que mais contamina o meio ambiente. Ele gera particulados, ele é gás de efeito estufa, ele provoca principalmente a cheia dos hospitais, né, principalmente no inverno, né, onde as pessoas têm muitos problemas pulmonares. Então, ao reduzir esse impacto na cidade, ele é essencial em qualquer cidade. Diminuir, melhorar a saúde das pessoas e melhorar o meio ambiente, reduzindo os gases de efeito estufa. São 12 que chegaram agora. Eu acho importante o que o secretário falou, que é um estudo. Então, como todo estudo, a gente tem que ter esses dados de quanto impactou, né, de onde é que está vindo essa energia. E seria interessante também trabalhar com outros, né, biocombustíveis também, para a gente poder mensurar outras opções. Mas eu acho que é essencial. Toda cidade, que nem Porto Alegre, que tem uma densidade populacional, que a gente está entre o Lago, o Guaíba e a montanha, então tudo que a gente puder reduzir de efeito de gás de efeito estufa local é bom para o meio ambiente e melhor ainda para os usuários. E muita gente utilizando o transporte público na capital, né? Exato. Então isso aí é como... Gostei também que o secretário falou da parte de... Não é só o ônibus elétrico, né? É reformular o sistema de transporte, porque a cada ano que passa o transporte público, e depois da pandemia ficou agravado, né? Muitas pessoas estão deixando para ir para um transporte de aplicativo. Isso tem 2 efeitos, né? Primeiro,
que ele se torna ineficaz, né? Então, eu tenho ônibus gigantes rodando, poluindo muito com 2 pessoas dentro, 3 pessoas dentro, talvez não fosse uma realidade necessário. bem diferente de antes da pandemia, né? Muito diferente. Então, a gente tem que fazer essas adequações. Secretário, existe uma projeção da chegada de mais ônibus elétricos para Porto Alegre, tendo em vista que várias grandes cidades do mundo todo, posso estar enganado, até o Anderson pode me ajudar aqui, Paris, Londres, Nova York, eu acredito que quase 100% da frota dos ônibus já são elétricos, né? Lá eles têm, a diferença é que eles têm um metrô que funciona muito bem, que já é elétrico. Então, os ônibus dentro daquele domo urbano, né, os veículos são menores, são ônibus pequenininhos e são elétricos, né? Ou são os BRTs. Então, grandes centros urbanos acabam restringindo muito a passagem de veículos dentro da cidade e os poucos que podem entrar ou são a hidrogênio ou são elétricos, né? Isso é uma coisa que a gente sente falta, né? Que nem agora a obra que está tendo na Andradas, né? Por que lá não é só peatonal? Né? Então, a gente tem que reduzir, sim, essa dependência do transporte individual, do transporte público, promover uma cidade mais plural, né? Que a gente possa se locomover num transporte público mais eficiente, né? E se locomover de uma forma mais inteligente. Acho que isso é o problema, né? A gente tem cada um buscando a sua individualidade, o seu tempo, a sua prioridade. Piora o trânsito, cada vez mais a gente tem trânsitos mais congestionados e o transporte público vem para isso. Eu acho que essa é uma das funções do secretário Adão, é justamente trazer o elétrico e depois ver qual é o tamanho desse elétrico. Será que a gente não pode diminuir? Será que a gente não pode aumentar melhor essa frota de mobilidade urbana, diminuindo os deslocamentos individuais? Secretário, tem uma projeção assim até o final do ano, mais ou menos, de um aumento desse número de ônibus elétricos na capital, pelo menos? Bem, assim, o Anderson abordou de forma muito perfeita, assim, exatamente os desafios que uma cidade passa, né? Que é o que a gente, na verdade, tem aqui na cidade de Porto Alegre, como sendo a maior cidade do Rio Grande do Sul, né? Com quase 1,5 milhão de habitantes, 500 quilômetros quadrados, realmente são desafios enormes. Então, o Anderson abordou muita propriedade, na forma como que ele colocou, é exatamente esse é o nosso pensamento, né? O ano passado nós lançamos um programa, né? Um programa de qualificação do transporte público. E esse programa, ele exatamente trabalha em todas essas áreas, né? E realmente tem trazido resultados. Nós temos ganhado maior passageiros, né? Diferente dos outros anos, até o ano de 22, que a gente vinha perdendo o passageiro. A partir de então, nós recuperamos uma boa parte do passageiro e ele vem sendo gradativamente recuperado. Mas isso é o conjunto, como eu abri aqui a minha fala, né? Que é terminais de ônibus reformados, paradas novas, novas formas de pagamento, ônibus novos. Não é só os ônibus elétricos. Esse ano deve chegar ao final do ano com, somado 22, 23 e 24, com 400 ônibus novos, né, sendo que quase todos são Euro 6, e que isso também reduz bastante material particulado e o NOx, que é um dos elementos mais agressivos à saúde humana, né? Então é um conjunto da obra, realmente são desafios bastante grandes e nós ainda do Brasil, vamos falar assim, não vou falar da capital nem do Rio Grande do Sul, falar do Brasil. Nós estamos ainda muito ligados ao veículo, né, individual, transporte individual, feito por automóveis, o que traz uma série de externalidades e de impactos, né, no sistema de transporte como um todo, né? Então, isso também é bastante desafiador. Infelizmente, nós não avançamos em Porto Alegre com outro sistema de transporte público, a não ser o sobre pneus, né? Nós não, né? Exceto aqui o Transurb, mas a cidade de Porto Alegre especificamente não avançou com o metrô, né? Já tivemos projetos no passado, mas não aconteceu. E temos uma boa estrutura de corredores de ônibus, é o que a gente tenta aproveitar para fazer um melhor atendimento. Para este ano, nós não temos um projeto maior do que esses 12 ônibus, tá? É o que nós planejamos para este ano. Nós trabalhamos com financiamentos junto ao BNDES para aquisição de outra frota, né, de ônibus elétricos. Nós temos imagens, secretário, inclusive, para mostrar para os nossos telespectadores aí, dos ônibus que chegaram, olha aí, ó, que bacana.
E então vocês tem um projeto de maior expansão desse... Isso, tem. Mas nós estamos trabalhando, e aqui, aproveitando a presença do Anderson, com exatamente a nossa ideia é diversificar. A nossa frota hoje é 1.200 ônibus. Tá? Eu não quero aqui dizer que não possam ser todos elétricos, mas entendemos que ser muito difícil ter uma frota 100% elétrica com 1.200 ônibus dentro das diversidades que temos. Então, sim, nós trabalhamos com a ideia de ter outros combustíveis, né, sustentáveis, renováveis, né, que possam, evidentemente, minimizar, né, atenuar, né, mitigar as emissões que são produzidas pelo transporte público. Secretário, nós vimos também uma ação bem interessante por parte da Prefeitura, da Secretaria, que foi a questão da isenção da segunda passagem. No caso das pessoas que vão utilizar essa primeira rota, tem gratuidade num segundo trecho. Isso é muito bacana, parabéns pela iniciativa aí. Eu acho que vale e justamente fomenta, como conversávamos com o Anderson, que as pessoas voltem a utilizar o ônibus como transporte público. Nós temos já hoje esse sistema que é chamado de integração, que é as alimentadoras. É um sistema que já existe e essas alimentadoras, então, ela não tem incidência da segunda passagem. Caso eu na minha origem, eu pegue uma alimentadora, eu embarcando depois em outro veículo, seja um radial, né, ou um troncalizado, eu não vou ter a incidência da segunda passagem. Vale o inverso também. Eu vim de uma linha que é uma linha radial, paguei a passagem. Quando eu embarco na alimentadora, eu não tenho a incidência da segunda passagem. E essas três linhas, que é a 178, a E178, a E378 e a E703, elas já nasceram alimentadoras, né, para incentivar exatamente não ter esse custo adicional da passagem para o usuário, o que, evidentemente, seja mais atrativo, né? E esse é o nosso desafio, sempre ter um sistema ser atrativo para o usuário, né? Que a gente possa captar, né, aquele usuário que foi para o transporte individual, seja porque ele adquiriu um veículo, seja porque ele utiliza o aplicativo, né, como meio de transporte diariamente, né? E que esse transporte individual ele traz muitas externalidades prejudiciais a uma grande cidade, e não só médias e pequenas também, mas para Porto Alegre os impactos são muito grandes na utilização massiva do transporte individual, principalmente nos centros urbanos, como é o caso do nosso centro histórico estendido, que aí é ocupação de espaço, é engarrafamento, emissões excessivas de gás de efeito estufa e material particulado. Então, realmente, a gente ter um sistema de transporte mais atrativo é também um dos nossos grandes objetivos. Secretário, e gostaria de saber também, a gente tem hoje, saindo um pouquinho do assunto dos ônibus, Porto Alegre lotada de carros, né? Eu, por exemplo, eu levo um trecho de 2 quadras para levar minha filha da minha casa até a escola, e eu acabo levando quase 40 minutos no entorno da Nilo Peçanha para poder fazer esse contorno aí. Na sua opinião, vai chegar um momento que nós vamos ter que optar por uma questão de rodízio, como São Paulo, em função da quantidade de carros, ou isso ainda é algo distante para acontecer? Eu diria que é distante. Eu acho que há outras alternativas antes vamos dizer assim, da proibição, né? Nós não somos muito adeptos dessa questão de criar, na verdade, proibições para o automóvel. Nós queremos encontrar, na verdade, dar opções para que as pessoas possam escolher, né? Então, nós temos hoje um trabalho muito grande na questão de bicicletas compartilhadas, né? Hoje nós temos praticamente 1.000 bicicletas compartilhadas na cidade, grande parte dessas são elétricas. Nós temos 2 projetos de patinetes elétricos, que somam-se praticamente quase 800 desses patinetes, né, que podem ser compartilhados também.
E que estão sendo muito bem usados, né? Porque em todas as esquinas a gente encontra eles paradinhos, assim. Então, o que a gente busca, na verdade, é a opção, né, para o usuário, para que ele possa, evidentemente, escolher qual a melhor forma dentro daquele momento, né, que ele precisa, né? A gente sabe que pessoas com dificuldade de locomoção, pessoas com algum tipo de atendimento específico, vão precisar do automóvel naquele momento. Ele é melhor, né? Mas o que a gente busca é que, se der para que ele possa ser alternativo em algum momento e alternativo ao transporte coletivo em outros, isso a gente tem buscado muito nos nossos projetos de mobilidade, principalmente voltados ao transporte público, como indutor de desenvolvimento da cidade. Secretário, muito obrigada pela sua participação, um prazer tê-lo aqui no Multicidades. Espero que todos esses bons projetos se multipliquem, né? Sejam multi, assim como o nosso programa que fala de diversos assuntos. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Agradeço ao Anderson, parabéns, Anderson, pelas suas colocações que foram excepcionais. Aí a gente percebe o quanto você, na verdade, está engajado, né, nos projetos de sustentabilidade, né, e de coletividade na mobilidade humana, na mobilidade mais humana, que é o que a gente, na verdade, busca todos os dias. Muito obrigado a todos. Obrigado, secretário. Anderson, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa questão dos combustíveis. Quero saber o que é mais barato. Vamos ver, o Multicidades faz agora o intervalo, é bem rapidinho, fique conosco. O Multicidades está de volta e o programa de hoje é sobre mobilidade urbana e biocombustíveis e conta com a presença do Anderson de Paulo, engenheiro mecânico, especialista em biocombustíveis. Anderson, essa questão da implementação dos elétricos, conversávamos agora no intervalo do programa, tende a deixar a passagem mais cara. Como é que fica essa questão para o bolso do consumidor? Boa, Fernanda. Eu acho que é uma coisa que a gente fala muito pouco, que é interessante que o público entenda. Toda vez que a gente fala de sustentabilidade e ações para o meio ambiente, são ações que são caras, elas têm um impacto financeiro, assim como as ações que eu gosto de assimilar à nossa saúde. Toda vez que a gente tem um diagnóstico, que a gente tem que melhorar a nossa alimentação, a gente tem que comer produtos mais frescos, orgânicos, fibras, é mais caro. A gente vê isso no supermercado. Então, cuidar do meio ambiente também vai ter um custo, e esse custo vai ter que vir de algum local. Ou é diretamente impactado ao nosso bolso, ou indiretamente com o uso dos impostos, que é o que o poder público faz. Vou te dar um exemplo da energia solar, que a gente vende bastante, o Brasil está na vanguarda, está indo muito bem na energia solar, só que ela veio porque ela tem um viés econômico. Eu reduzo a minha conta de energia, em 4, 5 anos o sistema está pago, então todo mundo foi. Se eu tivesse que empatar dinheiro, ia reduzir drasticamente a aplicação de energia solar. Se eu tivesse que gastar R$50 a mais por mês para salvar o meio ambiente, eu ia baixar para menos de 5% do total que colocam. Então, a eletromobilidade e a sustentabilidade, ela vem no mesmo viés, ou seja, é mais caro? Claro que é. Nós temos só que entender como que esse impacto vai ser diluído na sociedade, né? Um ônibus elétrico, ele é mais pesado, então eu vou ter uma manutenção maior das vias, ele necessita de energia, né? Só que vem da eletricidade em vez do combustível, que é uma energia limpa. Eu vou ter que ter carregadores, eu vou ter que tirar essa energia de algum lugar. Então, eu vou ter que impactar isso, né? Uma coisa que o estudo vai trazer em Porto Alegre é quanto eu vou economizar, quanto eu vou deixar de emitir de CO2, né, na atmosfera, de gás de efeito estufa, e quanto tempo esse ônibus vai durar. Quanto tempo eu vou ter que trocar essa frota? Uma frota mais nova, e eu gostei da fala do secretário Adão, que disse que não estão prevendo uma frota 100% elétrica, né? E isso é interessante que a gente entenda que existem alternativas. Eu justamente ia te perguntar isso agora. Quais seriam essas outras alternativas, de acordo com o que o secretário falou, né, e que tu mesmo está trazendo agora para a gente, outras possibilidades de combustível sustentável, né, para a cidade? Claro, e a gente se desvinculou delas, como o etanol nos nossos veículos, né, que muita gente não abastece. Por que não abastece? Volto para o nosso argumento inicial. Porque não é economicamente interessante, mas para o meio ambiente é fantástico. Né? A gente tem vários efeitos, vários estudos, por exemplo, que São Paulo, que é uma mega cidade, quando o etanol está muito barato,
diminui a lotação dos hospitais, diminui a internação de crianças com problemas pulmonares, a saúde da cidade, o ambiente da cidade melhora quando eu tenho muito uso do etanol na frota, né? E para a frota, para que a gente entenda quais são as alternativas, temos o biodiesel, ok. Tudo, a gente tem um lado positivo e um lado negativo, assim como os elétricos e biocombustíveis. O que é feito o biodiesel hoje? O Brasil é um dos líderes mundiais em biodiesel, é Brasil e Índia, e majoritariamente no Brasil ele é feito de 80% soja e os outros 18% é banha, gordura de gado e o resto outras gorduras. O que a gente tem muito no Sul? Soja e gado. Então nós somos um dos líderes nessa agropecuária. A gente vive dizendo que o agro é tudo, temos a Expo Inter agora vindo aí. Então hoje o biodiesel ser aplicado aqui no Sul é muito lógico. Tem muita relação, porque nós produzimos muita soja, nós temos muito essa soja, nem toda ela é própria. Então a gente tem farelo, a gente tem os produtos. Então, geralmente eu consigo fazer muito biodiesel. E biodiesel da gordura também. E aí eu tenho problemas em usar esse biocombustível em caminhões, em ônibus, porque ele é orgânico. Então isso significa que com o tempo ele estraga. Ele apodrece que nem qualquer comida que a gente tem em casa, né? Ele é de matéria orgânica, ele é vegetal e animal. No transporte público seria fantástico, porque o transporte público está sempre circulando, o combustível está sempre se renovando. Alta, né? Então eu não teria esse problema. E a adaptação de uns ônibus já existentes é muito fácil. Isso é um trabalho que eu fiz no meu mestrado, no meu doutorado, com grupos geradores, inclusive vendo redução de particulado, redução de temperatura, mais potência. Então é um combustível, repito, toda vez que a gente pensa em uma solução milagrosa, está errado. Ou seja, eu não tenho que substituir toda uma frota de diesel por uma frota de elétrico. O que eu posso fazer? Eu posso ter um percentual de elétrico na cidade, eu posso ter os ônibus intermunicipais, interestaduais, talvez com um biodiesel num percentual maior. Né? Por quê? Porque aqui a gente tem abundância, mas daqui a pouco eu vou sair de outro local, eu vou ir para o Nordeste do Brasil. Bom, lá não tenho nem gado nem soja, mas lá eu tenho bastante sol. Então lá talvez seja interessante eu ter uma frota maior de elétricos. Sim. Entendeu? Então eu acho que o que a gente tem que entender como público é que eu tenho alternativas, só que elas não são as mesmas em todos os locais. Eu tenho que entender aqui no Sul, o que eu tenho abundante? Tenho soja e tenho gado. Então, eu posso produzir biodiesel? Eu posso. O que eu tenho em São Paulo, na região sudeste? Eu tenho abundância de cana-de-açúcar, de café, de arroz. Então lá eu posso produzir etanol. Posso ter um ônibus de etanol? Posso. Né? Uma outra alternativa que é muito pouco explorada no Brasil é o biogás. O que é o biogás, para você ter uma noção? É matéria orgânica em decomposição, metano. Né? Então, tudo que está estragando, em decomposição, eu posso tirar biogás. É muito utilizado nas indústrias alimentícias de grande porte, né? Que tem criação de suínos, de aves, enfim, isso aí é bacana. Porque a Ceasa tem um biodigestor grande aqui em Porto Alegre. Então, eu tenho... Porque o gás metano também é um gás de efeito estufa muito contaminante. Ele aquece muito mais do que o CO2, mas ele se dissolve mais rápido. Agora a gente teve uma enchente aqui, horrível, e a gente tem estoques de lixo absurdos. A gente entra pela cidade, a gente vê montanhas. Aquilo ali está gerando metano, está decompondo matéria orgânica. Então, o que se torna um problema, né? Exato. Então, ou seja, não só a enchente foi provocada por uma anomalia provocada por nós, né, que a gente está aquecendo o planeta, e a consequência dela é um aumento de geração de gases de efeito estufa. Então, se eu pudesse tratar o esgoto de Porto Alegre, tratar o esgoto das grandes cidades, tratar o aterro sanitário, separar o lixo, a gente fala disso há quantos anos, né? De separar o lixo, de desligar a torneira para escovar os dentes, isso não deveria mais ser falado, isso deveria ser o óbvio. É o básico, né? O básico. Se eu consigo separar o lixo reciclado do orgânico, e esse orgânico eu dou um fim nele para gerar biogás, eu posso abastecer ônibus, caminhão, gerador, e é exatamente o mesmo gás quando eu vou no posto de combustível e abasteço o gás GNV. O metano de esgoto ou de fezes de animais, ele é o mesmo que está na bomba lá sendo vendido, que vem do petróleo. Exatamente igual. Eu não preciso modificar nada os veículos para botar esse gás dentro deles. Eles não vão nem saber a diferença. Então, a gente usa muito pouco isso. Então, a gente fala bastante. Está certo fazer esse investimento em ônibus elétricos, está certo fazer os estudos, mas a gente está abandonando por essa massividade. O elétrico, não, só um pouquinho. Vamos tentar entender, vamos dar 2 passos para trás. O que a gente tem aqui na nossa região abundante? Pois esgoto, é uma cidade de 1.400.000 habitantes, o esgoto de Porto Alegre é um problema. É um problema. Isso é uma conversa para um outro programa que eu vou ter o prazer de te chamar para a gente saber o que as cidades da nossa região metropolitana
elas estão fazendo em relação ao esgoto, em relação ao lixo, em relação aos reciclados. Obrigada, Anderson, pela tua participação hoje. Foi enriquecedor para a gente, porque eu não sabia de várias coisas aí que você nos esclareceu. O Multicidade de hoje vai ficando por aqui. Você pode ver esta e outras entrevistas no YouTube da Ubra TV. Tchau, tchau, até amanhã.